Boa noite, pessoal. Aqui é a EduNeb e a TV UNEB juntas para passar para vocês o novo lançamento da EduNeb. Esse é o primeiro de lançamentos que nós vamos fazer agora em 2020, certo? E eu gostaria que vocês que estão aí acompanhando a nossa transmissão, deem um like no nosso vídeo, né, nossa primeira live, e também se Boa noite a todos. Nós tivemos um pequeno problema aí de problema tecnológico, por azar, nessa nossa primeira live. Então, o Fabiano, que é o nosso assessor de comunicação, vai estar tentando se reconectar, e eu, na condição de diretora da editora da UNEB, vou dar continuidade, né? Como o Fabiano falou, a gente abre hoje uma temporada de lançamentos da editora. Esses lançamentos começam com o livro da professora Lorena, Fotografia e Educação, o papel das imagens na reprodução de representações sociais do semiárido, né, da professora Lorena, que logo, logo vai ser apresentada e vai falar um pouco para nós dela e da sua obra. E vamos seguir com essa temporada de lançamentos a cada 15 dias, nesse mesmo bate-horário, bate-canal, né, nas quartas-feiras, na sequência, com 2 ou 3 lançamentos. Eu queria dizer que esse momento de lançamento de livros é sempre muito significativo para a editora, porque ele significa o ápice de uma trajetória longa, né, que começou lá na seleção do livro, né, e passou por muitas idas e vindas na relação autor e editora. Muitas pessoas com expertises diferentes participaram desse processo, até que o livro chegasse a esse estágio atual, né, com formato impresso. Então, é sempre significativo, porque é uma trajetória densa, longa e muito construtiva, né? Mas esse lançamento do livro de Lorena, ele é mais especial ainda. Além dessas razões referidas, né, de culminar essa trajetória, ele também acontece num momento especial, né, num momento inusitado para a editora. Acontece no formato online, pela primeira vez, né? E aí, pensando hoje nesse lançamento, isso me fez lembrar daquela formulação de Karl Marx, né, que ele dizia que a crise é partera de mudança, a crise é promotora de mudanças, né? E isso, efetivamente, nós vivenciamos nesses 6 meses que estamos nessa quarentena, né, nesse trabalho remoto, e agora iniciando essa temporada de lançamentos, né? Seguramente, muitas das mudanças que a editora e a universidade, de uma forma geral, foram estimuladas a empreender, elas vão continuar no nosso cotidiano, mesmo com a retomada, né, mesmo com a saída dessa crise sanitária que nós estamos vivendo. Então, as mudanças, elas vêm para se inserir e nos capacitar a fazer melhor o nosso trabalho e de uma forma mais inovadora, né?
E aí, para finalizar essa minha saudação inicial, eu queria, em nome da equipe da EduNeb, representada aqui por mim, a diretora da editora, e por Fabiano, como eu disse, assessor de comunicação da nossa editora, né? Queria, em nome da equipe, agradecer a Lorena por ter aceito ser nossa cobaia, né? A primeira a viver essa experiência, que já começou com um certo probleminha aí, nosso assessor caiu, se levantou de novo. Então, Lorena, muito obrigada por essa disponibilidade, né? Queria também agradecer o apoio do reitor, que de última hora foi impossibilitado de participar da nossa live, pelo apoio que tem dado, né, à editora, toda a sua existência, desde que eu estou na editora, eu testemunho isso, esse apoio. Queria também fazer um agradecimento especial à TV UNEB, à equipe da TV UNEB, Ícaro, Kelly, Nádia. Sem essa equipe, não conseguiríamos realizar esse evento. E, por fim, agradecer os telenautas, né, que cada vez se avolumam mais aí no YouTube, né, na TV UNEB. Sem mais delongas, eu passo para Fabiano dar prosseguimento aí e convidar, na sequência, a professora Lorena para falar um pouco mais dela, né? Um pouco mais além do que o Fabiano vai falar, e especialmente falar sobre a obra que eu antecipo, que é maravilhosa. É uma leitura deliciosa, multifacética, né? Com muitos aspectos que se entrelaçam e estimulam a nós, especialmente os docentes universitários, a fazer um trabalho inovador com os alunos, utilizando diversas linguagens para provocar novos olhares dos alunos, dos estudantes, sobre si, sobre o seu entorno, né? E destruir, ressignificar verdades que interessam a poucos, né? Que não interessam ao nosso povo de uma forma geral. Que Lorena vai mostrar isso aí muito bem. Então, eu fico por aqui e passo a bola aí para Fabiano. Valeu, Sandra, obrigado por segurar a bola na hora que eu caí, né? A expressão é essa aqui, mas a internet tem dessas coisas. Sejam bem-vindos novamente, né, a esse momento da gente. Eu vou apresentar rapidamente a professora Lorena, né? Lorena Santiago, né? Ela é mestre em Educação e Cultura e Território Semiárido pela UNEB, é especialista em estudos linguísticos e literários, tem formação pedagógica em artes visuais e é jornalista pela UNEB, né? Ela coordena o núcleo de comunicação do Departamento de Educação do campus 7 da UNEB e é professora da graduação em comunicação social. E ela vai falar para a gente sobre essa obra dela e eu queria lançar logo essa pergunta, né? Esse papel da fotografia dentro da pesquisa em educação, que foi o tema do seu trabalho no mestrado, professora. Boa noite. Oi, boa noite a todos. Eu queria primeiramente saudar a diretora da EduNeb, Sandra, a você também, Fabiano, e a todo mundo que está nos assistindo nesse momento, além da TV UNEB, que também é fundamental nesse processo. Então, sobre essa relação entre fotografia e educação. Essa relação é uma pesquisa que ainda é pouco discutida, pouco debatida no ambiente educacional, porque muitas vezes a fotografia ela é inserida na escola apenas como mera ilustração ou para complementar, para reforçar alguma informação textual. Geralmente, os professores não utilizam a fotografia como propulsora, como proposta de conhecimento. Ela vem apenas para ilustrar.
Só que a fotografia, a gente estudando, a gente percebe que a fotografia tem uma potência muito rica para o ensino, para poder colaborar com uma aprendizagem significativa para os estudantes. E foi pensando dessa forma que eu, apaixonada como sou pela fotografia desde criança, resolvi utilizar a fotografia para mostrar como é que os professores podem estar se apropriando dessa linguagem fotográfica, dessa linguagem imagética, para proporcionar uma educação bem mais prazerosa, lúdica, né, e envolvente. Sem falar que os estudantes atualmente, né, no século XXI, eles têm uma proximidade muito grande com a imagem fotográfica. Então, quando o professor leva esse conteúdo, leva uma fotografia para a sala de aula, o estudante ele já tem um interesse imediato. E a fotografia, ela pode ser trabalhada em qualquer assunto. Pode ser trabalhada na disciplina de português, geografia, história, até mesmo matemática, né? Muitas pessoas pensam como trabalhar na matemática com fotografia, mas é possível, né? A gente precisa aprender a utilizar esses novos recursos para estar atraindo esses estudantes. E também a fotografia, ela tem muitas possibilidades. A fotografia, ela funciona como ativadora da memória, ela funciona para a gente poder recordar de momentos, ela funciona também como documento, né? Existe a fotografia documento como a prova do real. Então, na sala de aula, no ambiente educacional, o professor pode estar se aproveitando, utilizando todas essas diversas possibilidades que a fotografia oferece, para estar possibilitando um ensino muito mais prazeroso. Isso é fantástico, professora. Se a gente olhar nosso dia a dia, é todo imagético, né? A gente está sempre ligado com imagem o tempo todo. E como você falou, hoje em dia, todo estudante tem um celular que tira foto e filma. Eu estava olhando aqui o título do livro, né, o subtítulo, Papel das Imagens na Reprodução de Representações Sociais do Semiárido. Esse aspecto. Acho que Fabiano perdeu o som. Fabiano, você está sem som. Eu acho que você quis perguntar, ou quis provocar que Lorena fale um pouco. Professora, ouviu minha pergunta? Não, sua voz falhou na metade do... Eu ia traduzir a pergunta, porque eu imaginei o que você queria falar. Mas fale de novo. E agora? Está falhando. Deixa eu dizer. Tá, me ouve agora, professora? Professora Lorena? Tá bom. A ideia... Tá ouvindo agora? Sim. Ela não agora sim, ouviu? Eu falei assim, né, que o subtítulo do livro, né, Papel das Imagens na Reprodução das Representações Sociais do Semiárido. Aí eu estava perguntando a relevância, assim, né, dessa coisa regional na construção da obra junto com os estudantes e professores, da sua análise de todo esse processo de uso da imagem para representação. Eu queria poder falar sobre isso. Eu queria complementar a pergunta, sugerindo, Lorena, que você fale um pouquinho qual era a representação de semiárido que eles tinham, não é? E como foi essa ressignificação? Em que direção eles avançaram no olhar sobre o semiárido? Certo. Então, como eu falei, além de ser apaixonada pela fotografia, eu que não sou natural aqui do semiárido, quando eu cheguei na região, eu me apaixonei de cara por esse ambiente.
E eu ficava muito triste quando eu via na TV e alguns livros didáticos uma representação dessa região totalmente estereotipada, que não representa o que essa região realmente tem a oferecer. Porque, geralmente, quando a gente vê na mídia algo falando sobre o semiárido, é sempre retratando sobre a seca, falta d'água, pessoas pobres, misérias. E nós que moramos aqui no semiárido, nós sabemos que isso não é verdade. Existem os períodos de estiagem? Existem, mas o semiárido ele não é feito apenas de seca, né? Existe muita diversidade, muita riqueza nesse território. Então, eu ficava muito incomodada com esse tipo de discurso reducionista. Então, quando eu iniciei a minha pesquisa de mestrado, eu decidi mesclar essas minhas duas paixões, que são a fotografia e o semiárido. Então, eu trabalhei com a reprodução de novas representações sociais sobre o semiárido. E essa pesquisa, ela foi realizada com estudantes do ensino médio de um colégio localizado em Juazeiro. E até eu já vi alguns alunos que participaram do projeto que estão aqui presentes assistindo. E eles podem provar isso. Então, os alunos, no início da oficina, eu fiz um questionário com eles, perguntando o que era semiárido para eles. E a maioria não sabia o que era semiárido, sendo que eles moram no semiárido. Então, isso eu achei um pouco preocupante, né? Porque é uma escola localizada no semiárido, com estudantes naturais do semiárido, dizem não conhecer a sua localidade. E no desenvolver da oficina, depois que a gente discutiu sobre o que é semiárido, sobre o que é representação social, sobre fotografia e a potência que a fotografia tem no conhecimento, esses estudantes, eles tiveram assim, uma reviravolta no pensamento deles. Foi algo muito construtivo. Eles visitaram a sede de Juazeiro, o centro, e fizeram várias fotografias, e visitaram também a área rural de Juazeiro. Nessa área rural, além de casas ainda feitas de taipa, né, que eles puderam encontrar e registrar, nós também pudemos visitar belas cachoeiras na região, então mostrando que não é só seca, né, tem muita água, tem muita abundância, sem falar do nosso lindo Rio São Francisco, né, então eles conseguiram ter outra visão, conhecer o semiárido de verdade. E eles trazem para esse livro, que tem as fotografias que eles fizeram, né, estudantes, mostra que esse semiárido não é nada do que a mídia passa. É um semiárido rico, diverso, e sem esquecer que é um semiárido também urbano, porque muitas vezes, quando se fala em semiárido, só se vem na imaginação área rural. Mas não, o semiárido é urbano também, tem tecnologia, tem desenvolvimento. E nesse livro, com a proposta da pesquisa, os estudantes conseguiram captar isso no momento da oficina, conseguiram transparecer isso dentro das fotografias que eles realizaram, e dentro da discussão que eu vou tecendo no livro, fica muito fácil da gente compreender como a fotografia ela é uma potencial para a questão da reprodução das representações sociais, e não apenas do semiárido, que nesse caso eu fiz um recorte, né, mas para qualquer temática, a fotografia ela é essencial. Quando a gente vê, por exemplo, anúncios publicitários, né, falando sobre cosméticos, sobre a indústria da moda, e a gente não vê uma diversidade de corpos, uma diversidade de raças, a gente já percebe que ali tem um problema, que já tem uma representação social estabelecida, que através da imagem fotográfica. Então, a gente pode utilizar essa fotografia também em outros ambientes, não só aqui na educação, como eu estou mostrando no livro, mas na publicidade também. A gente pode levar essa fotografia, trabalhar as diversas imagens para construir novas representações sociais sobre qualquer temática. Então, a fotografia ela tem uma força enorme, ela é encantadora. Além da gente gostar muito, né, de fazer fotografia, tanto para ficar para a gente, quanto quem faz de forma profissional também, mas a fotografia ela tem esse caráter educativo, né? Ela tem essa força educativa, que eu percebo que está se perdendo nas escolas, que é uma chance dos professores aproveitarem essa força maravilhosa de uma linguagem que já é de costume dos estudantes e está deixando se perder. Então, esse livro vem para mostrar isso, a força da imagem fotográfica para as representações sociais, para a construção de novas representações e também para trazer essa educação
lúdica, né, como eu já falei. Que legal, professora. Realmente, a noção que a gente tem de semiárido, né, tem essa noção muito estereotipada, realmente. E é muito legal pessoas vivendo nessa região, elas possam rever a própria visão que a gente tem, que eles têm sobre isso. Nós temos uma pergunta de internautas. Eu vou responder porque é a pergunta sobre a venda do livro. O livro está à venda no nosso site para pedidos, e no link da descrição desse vídeo você pode encontrar. Você aí que está acessando agora, pode clicar e fazer seu pedido, sendo que nos próximos 2 dias vai ter 50% de desconto. Para a professora, a pergunta é: quem seriam assim, os leitores potenciais do livro, né? Quem pode se beneficiar lendo os livros, esse livro especificamente? Certo. Muita gente, Fabiano. Tanto professores quanto estudantes da graduação, estudantes do ensino médio, né, quanto também apaixonados pela fotografia. Porque no livro, além de tratar sobre educação e representação social, eu faço um apanhado sobre a história da fotografia e também sobre algumas técnicas fotográficas que os alunos também aprenderam durante a oficina. Então, esse livro ele tem um público, né, vasto, então ele pode atingir várias pessoas, professores, estudantes, apaixonados pela fotografia, quem quer iniciar na fotografia também, porque nele eu venho trazendo essa questão da importância da imagem fotográfica nas nossas vidas e mostro como é que a pessoa pode fazer fotografias de uma forma mais bem feita, mais produzida. Além também de ensinar alguns passos de como se deve ser feita a leitura fotográfica, que é outro ponto muito importante. Porque muitas vezes a gente não lê imagem, a gente apenas olha, né? Passa ali, olha e não se atenta a todos os elementos, a todos os signos que aquela imagem vem apresentando. Porque uma imagem, ela tem muita informação, ela tem muitos signos, que cada elemento que compõe uma fotografia transmite uma informação. Então, é muito importante a gente saber aprender melhor a ler fotografias. Porque, mais uma vez, voltando no ambiente educacional, a gente não aprende a ler fotografia. A gente aprende a ler texto, né? Texto escrito. Mas a imagem, ninguém ensina a gente a ler imagem. E isso lembrando que a gente vive numa sociedade imagética, né? A gente está rodeado de imagens a todo momento e ninguém nos ensina a ler essas imagens. Por isso que muitas informações passam desapercebidas e muitas informações são criadas também de forma errônea, né? Que às vezes a pessoa quer transmitir uma ideia e acaba utilizando ali elementos que contradizem o que ela estava pensando. Então, também é muito importante aprender a ler imagens. Então, esse livro é fundamental para todo mundo, para filho, pai, mãe, para todos. Professora Sandra, tem algum comentário a fazer? Tem mais um comentário, não é uma pergunta, mas um comentário que está lá no chat, que eu vou fazer, de uma pessoa chamada Carla, sobre a importância da uso da fotografia para a educação, que é uma coisa que a professora Lorena vinha falando. Então, é só valorizando a participação dos internautas, falando, né, dessa importância. Mas a senhora tem algum comentário a fazer, um questionamento à professora? Eu acho que seria interessante, Lorena falou que tem estudantes, alunos que participaram da experiência, acompanhando o chat, ver se eles gostariam de perguntar ou dar algum feedback. Seria muito bacana. Inclusive, inicialmente, a gente tinha pensado na ideia de convidar alguns deles, não foi, Lorena? Foi. Para estar conosco nessa sessão ao vivo, mas aí não foi possível. Então, se puder, né, se eles estão nos ouvindo, pensar nessa possibilidade de falar. E aí, enquanto eles pensam nisso, eu queria perguntar algo relacionado também à participação dos estudantes. Lendo o livro, que eu já devorei, né? Esse livro eu li várias vezes, porque eu leio os livros no processo de produção, idas e vindas de revisão, né?
mas depois que está impresso, eu tenho paixão por livro, ele impresso é outra história, aí a gente vai e eu li de novo. E aí uma coisa que me chamou a atenção no livro é que você diz que na escola a diretora ou alguém recomendou, indicou o grupo de estudantes que faria parte dessa experiência contigo, né? Dessa sua pesquisa, da oficina, que foi a estratégia de construção de informações e tal, que você adotou na sua pesquisa de mestrado. E aí, quando você fala lá no livro, que os estudantes eram aqueles que não eram muito bem vistos no sentido assim de comprometidos com o próprio processo de aprendizagem, eram alunos questionáveis assim por parte do staff, né, digamos assim, da escola. E esses alunos foram parceiros maravilhosos, pelo que parece, pelo que você conta no livro, e se engajaram na proposta, se implicaram e fizeram uma revolução neles, e acho que com você também, e você também. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho o que foi tão marcante, para além da fotografia. Claro, a fotografia tem esse poder mágico que você falou. Para além da fotografia, o que compôs essa experiência e concorreu para esse engajamento, essa motivação, esse interesse totalmente adverso da propaganda que foi feita em relação ao perfil desses meninos, né? Você poderia dizer, eu não sei se eu antecipei coisas que não deveria, sobre a própria visão que se tinha dos alunos e tal. Mas, bom, já saiu, já fez, diga lá. Então, Sandra, ótimo tocar nesse ponto, porque quando eu cheguei na escola, eu apresentei o projeto para várias turmas do ensino médio e alguns alunos se interessaram em participar do projeto que iria acontecer no turno oposto ao da aula deles. E quando eu fiz a seleção desses estudantes, eu apresentei para a escola e chegou a informação em mim que esses estudantes não eram muito comprometidos. Quando eu recebi essa informação, eu fiquei, eita, será que vai dar certo o desenvolvimento? Mas foi surpreendente. Foi um resultado que eu não tinha esperado na minha pesquisa, que eu esperava trabalhar ali com a fotografia, educação, representação social e encontrar esse tipo de resultado. Mas a questão da transformação desses estudantes e também da transformação da forma como as outras pessoas passaram a ver esses estudantes foi surpreendente. Porque, como eu falei, esses estudantes, eles fizeram as fotografias. E essas fotografias, além de estarem no livro, parte delas, né, estarem no livro, a gente fez uma exposição fotográfica também em Juazeiro. E duas exposições fotográficas, aliás. E a primeira delas aconteceu na escola. E quando alguns professores viram as imagens, as belas fotografias feitas por esses alunos, os professores falavam que não acreditavam que tinham sido esses alunos que fizeram as fotografias e chegaram a comentar também sobre a questão do comportamento deles, que o comportamento também dentro da sala de aula mudou. Eu falo isso aqui e está no livro também, né? São pontuações que eu trago também na obra, e é interessante trazer isso porque a gente para pensar. Então, esse aluno que não estava comprometido, o problema estava com ele ou estava com a forma de ensino? Estava com o professor não levar nada atraente para a sala de aula, né? Porque muitas vezes, quando a gente vê um aluno meio, digamos ali, problemático na sala de aula, que não se interessa em estudar, não se interessa pelos conteúdos, a gente coloca logo a culpa no aluno, né? Ah, não quer nada com a vida. Mas e o papel do professor, que também é muito importante, né? O que esse professor está fazendo ali na sala de aula? Ele está buscando alternativas para tornar essa educação mais prazerosa, mais atraente, né? Então, é muito bom a gente fazer essa reflexão também, porque os estudantes, a partir do momento que eles começaram a estudar sobre o semiárido, representação social e fotografia, então, dava para ver o brilho nos olhos deles, eles ficavam encantados. Sem contar
que além deles aprenderem a fotografar utilizando o próprio celular, que alguns já possuíam, eu levei uma câmera fotográfica profissional. Então, eles puderam aprender a manusear uma câmera profissional. E isso, para eles, foi encantador. Eles ficaram muito felizes. Teve estudante que já saiu do curso, saiu da oficina, dizendo que queria fazer fotografia, né? Então, isso é muito prazeroso para a gente, quando a gente percebe a mudança que a gente consegue fazer na vida desses alunos, né? Como a fotografia tem essa potência transformadora, né, na vida. Então, foi muito bom a experiência. Então, esses foram alguns resultados que eu obtive, que eu nem esperava. Não esperava nada disso e foi só coisas boas, né? E eles sabem também. E quando eu comentei para eles sobre o lançamento do livro, também eles já ficaram, né, empolvorosos, querendo participar da live, querendo o livro também. Então, isso é muito bom, muito prazeroso. Eu acho que é importante, Fabiano, dizer que a fotografia ela assume esse potencial se ela é trabalhada na perspectiva que você trabalhou, né? De uma forma construtiva, problematizadora, alargando mesmo e fazendo florescer as ideias e as sensações dos próprios alunos. Dessa forma, ela tem esse potencial, né? Agora, eu queria ler, eu recebi aqui não sei se Fabiano recebeu também, mas Keilane Oliveira, você viu isso? É ela mesmo, pode ler. Então, vá lá, recebi, ela diz assim, parabéns pelo livro, Lorena, sabemos que os livros didáticos são com ilustrações não reais do cotidiano do educando. Qual seria a sua opinião sobre a proposta de ilustrações por regiões? Então, na questão de dividir por regiões, a gente precisa pensar também na temática a ser abordada. Se a gente vai estar falando sobre geografia, em quais aspectos da geografia. Mas eu vou trazer aqui para Senhor do Bonfim. Aqui em Senhor do Bonfim é uma região muito rica, cheia de belezas naturais que não são exploradas. Quando eu falo exploradas, não é de retirar, né, essas riquezas, mas sim de aproveitar os seus potenciais. Então, aqui na região tem muitas cachoeiras, né, muitos animais, tem uma estrutura arquitetônica antiga muito linda. Então, a gente pode estar trabalhando a fotografia desses lugares em conteúdos de história, geografia, por exemplo. E não só levando a fotografia pronta para o estudante, mas que tal levar o estudante até esses locais, né, fazer uma visita, fazer uma jornada fotográfica, por exemplo, nesses locais que tem em qualquer cidade, né? Tanto locais que sejam pontos turísticos, né, atrativos turísticos, quanto locais mais desconhecidos, digamos assim. Então, fazer com que o estudante, ele também não só receba conteúdo, mas que ele seja também produtor de conteúdo. Que quando ele vai a campo e ele faz as fotografias e depois ele faz uma leitura daquilo que ele registrou, ele está produzindo conteúdo. E dessa forma ele consegue aprender muito mais. Essa seria, professora, a forma, inclusive, de encantar o estudante a se dedicar, né? Ele se envolver, não é isso? Isso, que o estudante, a partir desse momento que você leva ele para estar produzindo conhecimento, ele se sente poderoso, né? Ele é empoderado, ele percebe que ele pode sim criar conteúdo, que ele não é uma caixa vazia, que ele pode sim produzir, que ele tem os conhecimentos dele, porque no momento da produção da fotografia, quando a gente fala em enquadramentos, em planos fotográficos, né, a gente traz também a nossa bagagem cultural. Então, no momento da feitura da fotografia, o estudante se coloca ali, no enquadramento, nos planos, nos ângulos. Então, ele vai estar ali colocando o seu conhecimento e depois pode dividir esse conhecimento que ele produziu com os colegas. E isso é muito enriquecedor e ajuda também no conteúdo de qualquer disciplina. Que legal, professor. Realmente assim, é estimulante pensar em educação desse jeito. Antes da gente ir para as considerações finais, tem uma pergunta interna, digamos assim, da EduNeb, né, da experiência.
que você teve com a gente, né, produzindo seu livro com a EduNeb, e aí depois você pode fazer suas considerações finais também. Obrigado. Mas pode ser A Sandra quer sincera, falar viu? coisa, eu acho. Pode ser sincera. Pode deixar. A experiência com a EduNeb foi a melhor possível. Esse é o meu primeiro livro a ser lançado, e eu não tinha noção nenhuma de como era o processo, né, para chegar esse dia de hoje, de lançamento do livro. Depois do momento que a gente envia o nosso trabalho, a gente acha que está tudo ok, já vai lançar daquela forma. Mas tem alguns ajustes, né, algumas sugestões, e toda a equipe da EduNeb é muito atenciosa. Foram todos, sem exceção, todos maravilhosos. Desde o início, desde a assinatura do contrato, né, que foi em dezembro do ano passado, até esse momento, e eu acredito que vai continuar sempre, porque isso é da equipe da EduNeb. Eles são maravilhosos. Vocês, Sandra, Fabiano, toda a equipe é maravilhosa, é atenciosa, cuida muito, não só da sua obra, mas de você também. Se você não consegue cumprir algum prazo, eles são bem compreensíveis, né? Foi um trabalho maravilhoso, muito gostoso de se fazer. Foi perfeito. Então, eu só tenho a agradecer a toda a equipe da EduNeb. E ficou bonito, ó, gente. Embora Lorena ainda não possa ter colocado o filho no colo, está morrendo de desejo de pegar o rebento, mas ele está lindo. Está uma gracinha. Deixa eu ver aqui uma fotografia para ver se um dos meninos que está aí se reconhece. Essa aqui é uma. Tem umas preto e branco e outras coloridas. Mas está lindo o livro. É isso. Professor Lorena, alguma consideração final antes da gente fazer o encerramento? Então, eu só gostaria de agradecer novamente a todo mundo que está participando aqui da live, que está nos assistindo, meus amigos, meus familiares, as pessoas que se interessaram pela temática e vieram para cá para assistir a gente um tempinho. Então, muito obrigada por essa atenção, por dedicarem esse tempo para a gente, para estar escutando um pouco sobre essa obra. E eu queria dizer também, para se vocês tiverem se interessado pela obra, espero que sim, vocês podem comprar a obra no site da EduNeb. Né? E está com promoção, né, Fabiano? Promoção até sexta-feira, está com 50% de desconto. Isso mesmo, professora. O prazer foi nosso, né? Pelo trabalhar com o seu livro, trabalhar com você, e esse momento também é bem legal também, não só porque é o primeiro, está começando, mas porque ajudou, né, a você falar com tanta facilidade para a gente e para o público que está assistindo. Professora Sandra, tem algum comentário final, antes de eu fazer o encerramento? Não? Então, como a professora falou, a professora Lorena falou, o livro está à venda pelo site, né? Você clica aí no link na descrição do vídeo, ou vai lá no nosso site da EduNeb e procura lá o livro, né? Tem o livro à venda, está com desconto de 50% somente até sexta-feira, como ela falou, até dia 2. Você faz o pedido, né? Devido à pandemia e tudo mais, demora um pouquinho, mas chega, seu livro chega, certo? Fique tranquilo que chega. E o preço está muito bom, certo? Pela metade do preço. Eu queria lembrar que vocês podem também, né, a qualquer momento, mandar questionamentos para a editora ou para a professora, né, que a gente repassa para ela, ou diretamente para ela, se ela quiser, pelas nossas redes sociais, que estão disponíveis também na descrição do vídeo, certo? Terminando a live, vai ter o vídeo disponível no YouTube, você pode colocar comentários e fazer questionamentos, que o pessoal da TV UNEB passa para a gente também. E eu queria lembrar, né, que, como falamos no início, né, não sei se foi eu, se foi Sandra, mas é nosso primeiro lançamento desse ano. Daqui 15 dias, né, no dia 14/10, vamos ter o nosso segundo lançamento de 2 livros, certo? Um lançamento duplo, em que vai ser lançado o livro Pintura e Corpo na Filosofia de Merleau-Ponty,
do professor José, me passou o nome agora, José, Sandra, lembra aí, Sandra? Oh, meu Deus, micro. José Martins. Você fechou e abriu. Pronto. José Martins. E a coletânea Ateliês de Pesquisa, formação de professores, pesquisadores e métodos de pesquisa em educação, organizada por 3 professores, né? Cabeçada pela professora Ana Lúcia Gomes. Bom, isso é o que nós temos por hoje, certo? Você que está aí assistindo, ó, a Sandra está mostrando os 2 livros vão ser lançados no dia 14, e se você gostou agora, comente, né? Compartilhe, o vídeo vai estar disponível para sempre, é eterno aqui no YouTube, você compartilha, né? Dá o like no vídeo, recomenda para os colegas, vê pessoas que estão interessadas e repassa, ou mesmo para dizer assim, olha só que coisa interessante, a editora da UNEB está lançando um livro pela internet, que legal. Aí você pega e vai e compartilha com quem você conhece aí, que possa interessar. E, bom, nesse momento eu encerro nossa transmissão, né? E eu espero que todos tenham gostado do nosso primeiro momento aqui e que desejamos que nos próximos possa ser melhor e com cada vez mais pessoas participando. Obrigado, professor Lorena. Obrigado. Tchau. Obrigada a todos, a Lorena, a TV UNEB, Fabiana. Grande beijo. Tchau. Grande beijo também, obrigada. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.